Boa noite, presidente, a todos os integrantes da mesa, a toda a população de Viamão que veio aqui hoje para ouvir sobre a saúde de Viamão e sobre o nosso hospital. E vou dizer que eu não vou responder uma pergunta daquele, eu vou, durante a minha fala, respondendo as perguntas de vocês, mas eu começo dizendo que eu não fui procurada, nunca, por nenhum vereador da oposição ou para pedir uma orientação, para me perguntar, para nenhum questionamento, porque eu receberia e eu responderia com muito prazer. Como eu disse hoje para o deputado Adão Preto, na minha rede social, que se ele quisesse auxiliar, eu estava à disposição para dizer o que exatamente a gente precisa na saúde. Mas, então, vamos lá. O prefeito falou do vereador Alex, e eu, vereador, tinha justamente pensado em iniciar minha fala também falando da sua postura e lhe agradecendo por sempre ser tão respeitoso e tão justo na sua fala. Porque, embora eu não esteja aqui como vereadora, eu acompanho tudo que está sendo tratado aqui. E eu vejo as suas manifestações e, mesmo com opiniões contrárias, o senhor nunca faltou com respeito com o prefeito, com a secretária, com nenhuma pessoa com quem o senhor opôs o pensamento ou opinião. Então, meus parabéns por sua postura política e por sua educação. E eu vou começar, então, falando um pouco sobre o nosso histórico do Hospital de Viamão. Então, a crise que nós vínhamos com o Instituto de Cardiologia, e é importante que a gente diga que, eu não sei se todo mundo sabe, de onde que veio a crise do Hospital de Cardiologia. Não foi do município de Viamão. A crise do Hospital de Cardiologia, do Instituto de Cardiologia, ela veio por um corte federal na tabela de pagamento dos procedimentos de cardiologia, que pagava, vou dar um exemplo para vocês, R$50 mil na colocação de um marca-passo e passou a pagar R$15 mil. Mesmo com esse corte, que não foi do Instituto de Cardiologia aqui de Porto Alegre, que foi de todos os institutos de cardiologia, alguns estados se organizaram, fizeram tabela complementar para que os seus institutos não fechassem ou não ruíssem. E nós não tivemos isso no Rio Grande do Sul. Então, a quebra da mantenedora não foi por Viamão, foi por conta dos procedimentos de cardiologia. Mas lá na época de cardiologia, eles já sinalizavam que o programa Assistir faria cortes importantes no recurso da saúde de Viamão. E sim, hoje nós temos um corte de 16 milhões ano no que o Hospital de Viamão recebia e no que hoje recebe. Isso dá em torno de R$1,5 milhão por mês a menos no custeio para manter o hospital. Então, entendendo essa crise e sabendo que tínhamos que sentar numa mesa, e eu ainda estava como secretária lá em março de 2024, iniciamos uma mediação junto com o Ministério Público, para não deixar o hospital fechar, porque nós já estávamos sem maternidade, já estávamos sem traumatologia, já estávamos sem neuro, e o último corte que tinha sido anunciado é que a porta da emergência fecharia, e que o hospital ia fechar. E admitirmos o fechamento de um hospital, isso para mim como enfermeira, mas para qualquer um de nós viamonenses, é uma tragédia deixar fechar um hospital. Em várias mediações, e aí eu já não estava, mas se chegou na proposta do município comprar o hospital. E aí, vereador Alex, eu sei que diversas vezes disseram que o município não ia ter condições de administrar. Na sessão passada, o senhor disse que afirmou isso, mas eu lhe digo que hoje nós sentamos numa mesa para falar pela população de Viamão. E antes, as decisões eram tomadas por pessoas que nunca sequer botaram os pés aqui, que não sabem do que a gente precisa. Então, sim,
O hospital, ele tinha que ser nosso, e ele hoje, mesmo com toda a dificuldade, ele tem gente nossa lá, dizendo o que a gente precisa e brigando pelo direito de cada um dos nossos viamonenses de acesso à saúde. Feita a compra do hospital, se foi para um processo de contratação emergencial, porque o cardiologia sairia em 30 de julho. Fez-se um processo de contratação emergencial e a empresa que teve a melhor colocação, melhor pontuação, que apresentou os melhores certificados, vereador Carraveta, foi o IMAS. E eu lhe digo, nós também, eu não estava lá, mas com certeza os servidores da saúde que fizeram a avaliação também, com todas aquelas atestado de competência técnica, tempo de administração, imaginaram que era uma boa gestão. E eu digo, um dito popular que vocês conhecem, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Mas eu não vou ficar aqui sendo antiética e falar de uma instituição que não está aqui. Mas sinalizarei o que nós vimos e o que eu, como gestora e o prefeito dessa cidade, vimos. Primeira coisa, o IMAS se negou a conversar conosco. O IMAS disse que ele só sentaria para falar com o Estado. E estava o IMAS sentado com o Estado, planejando colocar cirurgia bariátrica no Hospital de Viamão. Eu não tenho nada contra. Inclusive, tem paciente desde 2018 aguardando uma bariátrica. Só que tem muito mais pacientes aguardando uma cirurgia simples, que é uma vesícula. Que o senhor sabe, né, vereador Carraveta, o que incomoda, quanto dói uma vesícula inflamada e que tem que fazer uma cirurgia simples. Que entrando no hospital, fazendo uma cirurgia por vídeo hoje, amanhã de manhã, sai bem, caminhando. A barriga um pouquinho estufada, mas sai bem. E aí eles queriam botar cirurgia bariátrica, 50 cirurgias por mês. Sabe quantas cirurgias os 3 hospitais de Porto Alegre fazem de bariátrica por mês? Clínicas, GHC e PUC, os 3 juntos fazem 25 cirurgias por mês. Aí vocês acham que eu vou concordar com uma instituição que não consegue fazer vesícula, que não consegue fazer uma hérnia, querer fazer 50 cirurgia bariátrica? À custa de quantas vidas? Para aumentar o faturamento, porque cirurgia bariátrica paga 300%? Aqui não. Aqui não. E aí começaram os nossos problemas, porque aí a intenção era melhorar a remuneração do hospital e tinha um entrave, que era a gestão do município, que defendia o que a saúde precisava e não a economia da empresa. O IMAS, em todas as falas, e talvez vocês não saibam isso, e isso foi assim o fator primordial para que essa relação não pudesse se manter, queriam que o prefeito doasse o Hospital de Viamão para o Estado. Por quê? Porque dentro da organização financeira do Estado, o Estado paga um valor a mais para os hospitais que são próprios. Aí vocês acham que se hoje a gente tem voz, pode falar por Viamão, a gente vai doar o hospital para o Estado, para depois dizer, não, não, aqui vocês não sentam, porque aqui vocês não vão mandar nada, o hospital é do Estado, aqui não. Não, né? Pelo amor de Deus, quem que aqui vai doar o hospital? E aí, mais uma conta que, com o município de Viamão, eles não iam levar. Com essa crise agravando, lá no dia 10 de fevereiro, eu já sabia da bariátrica, eu já sabia que eles queriam que a gente doasse o hospital, eu já sabia que a intenção deles não era a mesma que a nossa. Eu procurei a doutora Gisele Moreto, 10 de fevereiro, e disse, conhecem a doutora Gisele, promotora? Pois eu fui lá e disse, doutora Gisele, preciso da sua ajuda. A saúde de Viamão, o hospital, não vai andar para frente. O interesse deles não é com a saúde de Viamão,
Os funcionários têm nos procurado dizendo que estão demitindo funcionário no aviso, que é para não gerar encargos de folha. Estão colocando a escala de trabalhar 12/36, prejudica a assistência na beira-leito, porque é um funcionário que trabalha como se fosse domingo todos os dias, sobrecarregado, e ainda com o quadro muito enxuto, entre outras coisas que eu disse. Soma-se a tudo isso que eu digo para vocês, a epidemia de dengue que a gente teve. E eu sou servidora aqui do município, trabalho desde 2012 na saúde de Viamão, fui enfermeira de Águas Claras quando o vereador era prefeito, e eu nunca tinha visto dengue no início de fevereiro. E cadê o pessoal, os agentes de endemia ali, a Tainara? Ó. Quando a gente estava no dia 7 de fevereiro, com 16 casos, e teve a crise do lixo, teve aquela chuvarada horrorosa ali por 20 de janeiro, encheu a São Lucas de água, várias casas lá na Augusta também. E eu botei tudo numa linha do tempo e disse, vai explodir a dengue em Viamão. Passou uma semana e a gente começou a acompanhar os casos diariamente. Chegou março, eu disse para o prefeito, vamos ter que fazer um decreto de calamidade, porque eu já coloquei mais profissional na UPA, a gente já está com a corda financeira estourada e não temos nem profissional mais para chamar para trabalhar. E isso eu preciso agradecer muito o ministro Padilha, que o prefeito emitiu o decreto, eu acho que na quarta-feira, na sexta, a Força Nacional do SUS já estava no telefone comigo, a doutora Letícia Iqueda, que também é servidora do município há muito tempo, pegou um ofício, entregou na mão do general Zuco, e em 30 minutos o Exército já estava no telefone comigo, com toda a sua estrutura à disposição do município de Viamão. Essa epidemia começou como um surto na Augusta e virou, em menos de 30 dias, uma epidemia, sobrecarregou a nossa UPA, as nossas unidades de saúde. Nós abrimos, alguém já viu aqui, unidade de saúde nessa cidade abrir de segunda a segunda? Pois, se vocês não sabem, nós abrimos. Augusta Meneghini funcionou de segunda a segunda, todos os dias, para poder atender a população de lá que estava doente. Montamos dentro da Augusta Meneghini uma sala de hidratação, na sala dos agentes de saúde e dos visitadores do PIM. E ninguém ficou sem atendimento. Inclusive, quando a UPA estava muito lotada, os enfermeiros que trabalham lá na secretaria iam com os carros pegar quem morava na Augusta para levar para atender lá, para as pessoas não ficarem muito tempo aguardando. E, com isso tudo, em seguida veio a dengue para os outros municípios, e se agrava a crise da saúde na região metropolitana. E a crise da saúde é da atenção hospitalar, é da sobrecarga, é da falta de recurso, é da superlotação. Tanto que a gente sai da dengue e não consegue nem respirar, e a gente já está com a influenza batendo aí na porta, ceifando vidas. Por conta, a gente sai de uma doença sazonal de verão e entra numa doença sazonal de inverno. Com essa crise agravada pela crise das emergências, o que o município fez? Estabeleceu uma equipe de fiscalização. 2 enfermeiros servidores públicos com prática em atenção hospitalar, um deles, inclusive, que trabalhou no Hospital de Viamão, na época, comigo, quando eu fui enfermeira lá, e que, além de conhecer como a palma da mão cada setor do hospital, tem competência e capacidade de não ouvir qualquer coisa, de questionar, de ir atrás do funcionário, porque não pensem vocês que essa empresa que queria lucro, queria nos dar informação. Omitiam, não deixavam os funcionários falar conosco. Quando descobriram que a enfermeira do NIR estava nos passando para a gente conversar com o Estado, para tirar os pacientes que precisavam de cirurgia de alta complexidade, demitiram a enfermeira Flávia. Quando descobriram que a doutora Cândida, que era RT médica, estava
conversando com a gente e tentando organizar para melhorar o atendimento, demitiram a doutora Cândida. Por último, o Márcio estava cuidando para não levarem os equipamentos do hospital, descobriram que o Márcio estava nos avisando, que estava avisando a guarda, e demitiram o Márcio. Por quê? Porque eles estão de boa vontade, de boa índole? Não, não é por isso. É porque eles querem fazer... Não, enfim, não vou... Mas, além disso, nós temos o custo da saúde em Viamão. E o prefeito falou do investimento, e só no primeiro quadrimestre foram 57 milhões do Caixa Livre. E aí, prefeito, não foram 500 mil no hospital de campanha. 500 mil foi a primeira fatura. 500 mil mais as horas extras, mais os médicos, a despesa do enfrentamento da dengue no município de Viamão foi para fora de 1,5 milhão, para poder atender, comprar insumos e não deixar a população morrer sem assistência. O hospital, eu já disse, mas cabe reforçar, que sofreu uma queda brusca dos recursos. E se eu disser para vocês conseguirem dimensionar, assim, ó, o Hospital de Alvorada é um hospital materno-infantil. Tem maternidade, emergência clínica e uma UTI neonatal, 100 leitos. Recebe 37 milhões por ano entre os recursos federais e os recursos do Assistir. O Hospital de Cachoeirinha, 112 leitos, também um hospital materno-infantil, porta clínica, maternidade e unidade neonatal. Recebe 36 milhões entre recurso federal e recurso do Assistir. E Viamão, que é referência para Alvorada e Cachoeirinha, para trauma e neuro, tem 149 leitos, emergência cirúrgica, emergência de trauma, emergência de neurologia, maternidade. Para isso tudo funcionar, tem que ter anestesista 24 horas, pediatria, 20 leitos de UTI adulto. E recebe, por ano, 16 milhões entre recurso do Estado e recurso federal. Vocês acham justo que um hospital que tem 149 leitos, que é referência para Alvorada e Cachoeirinha, porque até tomografia eles vêm fazer aqui no nosso município, receba 16 milhões a menos, só porque não é um hospital público estadual, só porque ele é um hospital municipal? Ou agora os viamonenses têm menos direito de acesso à saúde do que quem mora em Alvorada ou Cachoeirinha? Os custos por cima para poder fazer a gestão desse hospital giram em torno de 5 milhões e 400, 5 milhões e 500. Mas isso com os dados que o IMAS nos forneceu. Eu não consegui entrar para dentro para ver o que a gente pode reduzir e ver o que dá para enxugar dessa folha, porque desde honorários advocatícios de R$ 7.500, compra na Estância das Oliveiras, tem nas notas que eles apresentaram. Então, esse custo pode, sim, ser diminuído se a gente tiver uma empresa que esteja em parceria com a gestão. Porque o que o IMAS tem com o município de Viamão é um termo de colaboração. O que se espera de um termo de colaboração? Que os dois entes colaborem, que estejam juntos. Mas não foi isso que aconteceu. Falta de recursos estaduais, falta de recursos federais, atraso no pagamento dos médicos, e aí eu digo para vocês que os médicos nos sinalizaram que não recebem desde abril, o IMAS diz que pagou. Então, amanhã, 9 horas da manhã, eu vou receber os médicos para a gente saber se eles receberam, se a empresa não pagou, e o que precisa ser feito para eles não pararem. Porque o que tiver que ser feito para eles não pararem, será feito. Falta de materiais básicos. E aí,
eu digo, mostro aqui para vocês, ó, 2 planilhas. Aqui tem uma. Terça-feira nós levamos medicamentos e insumos. Hoje está indo parte de higienização. Papel higiênico, papel toalha, saco de lixo, saco branco, pano, para poder manter também. Já deve estar sendo entregue em seguida lá no hospital. E, além de tudo isso que eu digo para vocês, a gente, se for fazer um levantamento agora, de hoje eu não consegui fazer, até porque agora, para obter qualquer informação, tem que ir lá, olhar para cada paciente e saber, perguntar de que município ele era. Mas semana passada, nós tínhamos 16 pacientes de Alvorada internados no Hospital de Viamão e 5 pacientes de Cachoeirinha. E 30 pacientes de Viamão no corredor, esperando uma cama para poderem ser atendidos. E eles recebem 1,5 milhão a mais por mês do que nós. Mas as camas que eles estão deitados são aqui, em Viamão. O que a gente está fazendo e como que a gente vai estar se organizando para sair desse momento? Então, o prefeito já disse, nós fizemos um chamamento de organização social sem fins lucrativos. Tivemos 3 candidatos. A instituição, agora eu não me lembro quem foi o vereador, não sei se foi o Carraveta, ou se foi o vereador Alex ou o vereador Plínio, perguntou se é verdade que já tem um vencedor. Não, não é. Das 3 empresas, nós temos uma melhor colocada, mas nós já tivemos, na semana passada, 2 pedidos de contrarrazões que foram avaliados, e agora, às 16 horas, chegou mais um pedido de contrarrazão. Não sei se a equipe conseguiu responder a tempo, mas e também não sei nem o teor do que era, se tem como responder assim, mas se tudo... se for uma contrarrazão que já era prevista, enfim, talvez amanhã a gente já tenha uma nova administração que possa firmar um contrato com o município para que a gente possa, sim, imediatamente sentar numa mesa junto com o Estado e iniciar a transição. Porque também é nosso interesse que a troca desse prestador que não atende. O tipo de cuidado que eles prestam não é o que a gente quer para a população. E, vereador Carraveta, a licitação a gente não fez com o valor de 8 milhões por mês. Tá? 8 milhões, lá numa das planilhas, foi o que a empresa cotou. Mas no edital está público para todos verem. O financiamento do hospital é o recurso do Teto MAC, do FAEC e do Programa Assistir, que dá os 4 milhões e pouco ali que o vereador Alex falou. Então, agora, inclusive, hoje de manhã, uma das primeiras pautas que eu tive com o prefeito foi da questão do recurso da maternidade, que o município paga todo mês, da questão do financiamento que começa a ser pago esse mês. Então, além dos 150 mil, tem a parcela que vai começar a ser paga, e para ver que outras medidas a gente pode tomar para ampliar o financiamento, desde conversar de novo com o ministro Padilha, e aí foi isso que o prefeito me cobrou, que eu tenho que estar com esse ofício pronto até a meia-noite, que é uma solicitação de ampliação desse recurso federal, e eu tenho certeza, vereador, que o ministro hoje, ele conhece Viamão, ele sabe o trabalho que a gente faz aqui, porque quando nós fomos lá, a única pessoa que ele chamou pelo nome foi a secretária Michele de Viamão. Então, eu tenho certeza que o ministro vai olhar para Viamão com bons olhos e ver o que, porque não precisa ser o 1,5 milhão que está faltando. Se o Ministério conseguir vir com 500 mil, 600 mil por mês, qualquer valor já nos ajuda no custeio do Hospital de Viamão. Então, a gente já está imediatamente numa mesa de transição. Hoje à tarde eu estava com a secretária Rita, montando um plano de contingência, que está desde sentar com os médicos de todas as áreas, para ver o que realmente tem risco de paralisação,
se os médicos querem dialogar ou se a gente tem que procurar outros prestadores. E também o pedido, novamente, a secretária e o prefeito também teve na Casa Civil hoje à tarde, pedindo que o Arthur Lemos interceda junto ao governador para ver o que é possível, o esforço que o Estado pode fazer. Pois a gente vai pedir para o ministro Padilha fazer um esforcinho para ver o que pode mandar mais de recursos para Viamão, que aqui do Estado a gente também possa ver que esforço pode ser feito. Para encerrar, eu quero dizer para vocês que eu sou enfermeira, eu sou viamonense, nasci aqui em cima da Feira Paulista e trabalhei muitos anos na emergência do Hospital de Viamão. A minha filha mais velha nasceu ali. E eu não vou deixar, nem por mim, nem por cada um de vocês, inclusive por quem não gosta de mim, esse hospital fechar e ficar nenhum dia com essa porta de emergência fechada. Porque tudo que tiver que ser feito, vai ser feito. Tudo que tiver que ser feito pela saúde de Viamão e para que o nosso hospital não feche e não corte serviços, será feito. Antes de finalizar minha fala, quero dizer que vocês cuidem os canais oficiais da Prefeitura, que peguem a informação da onde ela é correta, da onde ela é séria, porque quando a gente vai consumindo informação de quem não sabe o que está acontecendo, a gente acaba com uma visão que não é a verdadeira, que não é a que está acontecendo. Pois eu recebi de uma funcionária do hospital o pedido dos insumos e medicamentos e a direção teve a coragem de me dizer que não estava faltando nada. E estava. Então, quero também pedir aos vereadores que, independente de partido, que, independente de bandeira partidária, eu estou à disposição, inclusive para vocês irem, não é a emenda parlamentar que vai salvar, não é, mas ela ajuda no socorro. Daqui a pouco uma emenda de investimento para a gente recuperar, quem sabe, a B1, que é uma unidade que está bem judiada. Daqui a pouco, quem sabe, uma emenda para a gente fazer uma UTI pediátrica aqui no Hospital de Viamão, ou fazer uma unidade de internação grande que possa atender as nossas crianças, que a gente possa ir atrás do que realmente vai poder qualificar a saúde de Viamão. E eu digo para todos vocês, eu estou muito à disposição para a gente conseguir ir lá mapear o que realmente o nosso hospital precisa e o que vai beneficiar toda a nossa população. Muito obrigada e eu estou à disposição para o que vocês precisarem.